Bom, pessoal, no último vídeo sobre fundos imobiliários, a repercussão aqui no YouTube foi muito boa. Recebi diversos agradecimentos, pessoas que concordavam com o que eu havia falado, e também recebi diversas críticas e pessoas que discordavam do que eu havia falado. Super normal isso aí, tranquilo, zero estresse. Críticas positivas são sempre bem-vindas aqui no canal, pode ter certeza disso, porque quando a gente junta dois modos de pensar diferentes, a gente consegue caminhar numa direção que eu acredito que melhora para ambos, né? Quem tem a mente aberta um pouco e não fica totalmente enviesado, normalmente é assim. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que comentaram, que assistiram, o vídeo bombou, foi massa pra caramba. E alguma das críticas eu me senti na obrigação de poder fazer um novo vídeo para fazer um complemento. Eu até avisei em alguns comentários que eu ia fazer isso, porque ficaram vários pontos pendentes, né? As pessoas falaram que o conteúdo foi pequeno, não sei o quê. Então eu estou trazendo esse vídeo de volta para poder complementar aquele outro. Então eu tentei pegar aqueles pontos principais que foram levantados, aquelas críticas que foram mais repetitivas, né? E trazer aqui um outro olhar um pouco mais aprofundado. Infelizmente, quando a gente grava vídeos para o YouTube, você não pode jogar qualquer conteúdo lá, porque se eu tivesse feito dessa forma, com um vídeo longo, alguma coisa assim, talvez você não teria assistido, porque o YouTube não ia entregar, sabe? É muito complicado essa coisa de algoritmo. Então nós, influenciadores, a gente a todo momento está tentando otimizar o vídeo do YouTube para que ele alcance mais pessoas. Então a gente sempre pensa uma forma que eu faço o conteúdo, que ele fique rápido, que ele fique dinâmico, entendeu? Mas nesse vídeo aqui eu vou fugir um pouco, mas ele vai ser um vídeo com muito conteúdo, com muito conhecimento, eu garanto para você. Você que criticou, você que ficou com dúvida, você que fez, queria ver algo a mais, peço que você assista realmente até o final, porque eu vou trazer muita coisa aqui, galera. Muita coisa interessante que eu quero mostrar para vocês e, mais uma vez, eu fico aberto para novas críticas, novos comentários. A sua participação, ela é muito importante no vídeo, tá? Esse nome aqui, né, fiz o melhor investimento, eu tentei olhar um pouco para a ótica do que seria bom e agora eu vou trazer os resultados aqui para a gente poder mostrar. Vamos começar aqui então. Um comentário que muita gente falou foi que eu não deveria ter feito esse vídeo porque eu peguei uma taxa alta agora, né? Lembra vocês que essa taxa, ela começou lá em setembro de 2021 e ela subiu até agosto de 2022. Ela ficou subindo por quase um ano, essa taxa alta que eu peguei agora. De agosto de 2022, ela se manteve no topo até julho de 2023. Aí eu pergunto para você, o que você fez desde agosto de 2021? Você não pegou essa taxa? Poderia ter pegado, poderia ter montado sua carteira nela, percebeu que os juros eles estavam subindo, né? Isso aí, eu falo, em agosto de 2021, ela ultrapassou a casa dos 6%. E durante esse vídeo eu vou comentar sobre essa métrica dos 6%, porque ela é uma métrica importante. E aqui eu vou mostrar para vocês, dentro do Clube dos Poupadores, eles têm aqui, ó, esse belo trabalho que foi a média histórica da taxa Selic. A gente rola a tela aqui para baixo, eu tenho a taxa histórica Selic dos últimos 20 anos, nosso ciclo de juros. Então a gente percebe aqui, ó, que eu tenho desde 26,5% lá em 2023, lá em 2003, né? Ele ficou acima dos dois dígitos aí praticamente até 2009. Em 2009, no meio do ano, começou a corrigir. Aqui, ó, de 2010 para cá, ela se manteve mais ou menos nesse patamar aí de dois dígitos, um dígito, oscilando. Em 2015 voltou a subir novamente e a partir de 2018 ela caiu para baixo dos dois dígitos. E depois, né, depois de 2021, a gente tem aqui, ó, setembro estava 5,25, outubro já tinha passado 6%. Aqui embaixo, a gente percebe que a gente tem uma média de 11,5% nos últimos 20 anos. A Selic, ela se manteve em 11,5%. Volto a repetir, é um valor de juros muito alto. Tem um outro gráfico, que é esse aqui, ó. Dentro do G20, eu tenho a taxa de juros aqui de diversos países. A menor taxa de juros eu tenho a do Japão, e olha onde é que o Brasil tá, ó. Ele tá lá embaixo, tá ganhando da Argentina, acho que é meio óbvio, né? A Turquia também bateu taxas altíssimas aí no pós-pandemia, parece que o pessoal tá corrigindo. A Rússia e depois já vem a gente.
Então, olha como que a nossa taxa de juros ela é alta. Isso aí, vocês perceberam aqui na média histórica, que já é algo corriqueiro, a gente está acostumado. Eu tive acima da média 118 meses e eu tive abaixo da média 127 meses. Mas na média ela ficou em torno disso. Taxa de juros de 2 dígitos é algo normal. Da forma que vocês falam, que eu peguei a taxa alta, parece que subiu agora e nunca mais vai subir. E não é isso que a gente está acostumado no Brasil. Eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2023 e a gente está vendo aí, ó, sem entrar no mérito político, mas está tentando se aprovar medidas de controle fiscal do governo e o governo quer gastar de todo jeito, quer gastar de todo jeito. Ele tem a máquina de imprimir dinheiro. Então, para ele é fácil gastar. É só ele imprimir dinheiro e colocar no mercado. Por causas sociais, por causa de investimentos, por N motivos. Só que quando a gente faz isso, a gente tem consequências. E as consequências, elas estão aqui, ó. É isso que a gente está vendo. Porque uma taxa de juros alta, ela acompanha uma tentativa de controle de inflação. A inflação está alta, você sobe a taxa. A inflação desce, você diminui a taxa, né? É interessante que vocês olhem esse cenário de maneira mais holística, de maneira mais ampla, entendeu? Tentando enxergar o macro. Taxa de juros é uma medida é uma política monetária, é uma medida de controle econômico. Você tem os ciclos econômicos, né? O ciclo de aquecimento e o ciclo de recessão. E uma das medidas para você incentivar a economia ou restringir é através da taxa de juros. Existem outras políticas monetárias, assim como também existem outros tipos de política de controle. Aqui, ó, eu mostro para vocês, esse gráfico aqui, ele é um gráfico clássico da economia. Então eu tenho uma fase de crescimento econômico, de aumento de PIB, aí esse PIB ele chega no topo, começa a se contrair, a gente entra numa recessão, depressão, depois recuperação e aqui inicia o ciclo novamente. Então você tem diversos indicadores que mostram isso. Por exemplo, a taxa de desemprego. Os bancos centrais eles ficam tentando controlar a taxa de juros observando a taxa de desemprego. Se o desemprego está caindo muito, significa que a economia está aquecida. Eles vão e arrocham mais os juros, né? Bem básico, é assim que funciona. Também não vou entrar nesse mérito. O que eu queria mostrar para vocês é que o mercado financeiro ele também acompanha. Ele tem otimismo, excitação, euforia, ansiedade, ele vai até lá no desânimo, aqui na fase de depressão, que é o melhor momento para você investir, né, onde você tem possibilidades de maiores ganhos. Só que quando você tem um horizonte de tempo longo, talvez esses ciclos eles não façam tanto sentido, porque você vai se posicionar e vai carregar. Durante o seu período de investimento, você vai passar por diversos ciclos. E eu visualizo que, às vezes, as pessoas elas ficam procurando o market timing, tentando acertar o momento perfeito, coisa que é praticamente impossível, principalmente para nós CPFs, para nós investidores, pessoas comuns, né? Eu e você que estamos aí no mercado financeiro. Um gestor que possui ferramentas, que possui outros meios, talvez ele acerte algumas vezes, mas também não acerta sempre. Isso aí não sou eu que falo. Se a gente procurar entrevistas de gestores no YouTube, vocês vão ver isso aí. Um outro ponto que eu percebo a galera comentando sobre taxa de juros, parece que o pessoal só preocupa com a Selic e só tem a cabeça na taxa pós-fixada, que está acompanhando a Selic. Se a Selic sobe, o pós sobe do CDI, né? Se a Selic cai, o CDI cai. Mas e os pré-fixados? E os títulos IPCAs? Nesses momentos de alta taxa de juros, principalmente agora você já tem uma métrica de média, quando o mercado ele ultrapassa essa média, a gente está acima da média, eu não sei onde vai parar. Ele pode ir muito mais. Mas um ponto é fato, eu estou acima da média. O que eu posso fazer para melhorar minha carteira? Bom, eu posso adquirir produtos que vão travar a taxa de juros. E aí eu falo de títulos pré-fixados, eu falo de títulos IPCA+. São títulos que possuem volatilidade, eles têm marcação a mercado, só que se você carregar esse título até o final, você vai ganhar exatamente o que foi contratado naquele título ali. Ah, eu tenho um título pré-fixado de 13%, eu tenho um título de 14%. Eu vou ganhar 14% a ONI e pronto, acabou. Ah, eu tenho uma NTNB mais 6, eu vou ganhar inflação mais 6. Eu tenho juros reais de 6%. Agora, se você quiser sair antes, aí você está correndo o risco de marcação a mercado, isso é fato. A minha carteira, a minha forma de pensar, eu penso com um horizonte mais longo. Hoje eu tenho 38 anos, a gente está em 2023. Eu raciocino com a minha carteira para 2035, que é quando eu vou me aposentar. Então eu tenho todo esse horizonte
para me preparar, né? Eu quero chegar lá em 2035 muito melhor do que eu tô hoje. Esse é o meu objetivo, tá? Uma coisa que eu vou comentar com vocês um pouquinho mais para frente é sobre essa questão dos aportes das rendas. Então, fica aqui comigo, presta atenção, vamos continuar. Ainda nesse ponto das taxas, em 23/11 de 2022, eu vou abrir aqui para vocês observarem, o Tesouro Pré-Fixado 2029, que é bem nesse topo aqui, ó, ele bateu 13,87%. Isso foi um ano atrás. Olha a taxa que você poderia ter travado parte do seu patrimônio. Você está garantindo 13,87%. É coisa pra caramba, pra gente ter um negócio assim fixo. Ah, o tesouro poderia ter subido muito. O tesouro não. As taxas poderiam ter subido muito mais, é óbvio que poderia, e é óbvio que você não vai pegar todo o seu patrimônio e vai travar numa taxa de juros. E aqui a gente entra num ponto importante que é a diversificação, e eu vou falar sobre ela também. Pegando como referência aqueles 13,87% da LTN, que ela bateu lá em 23/11 de 2022, eu peguei a carteira da Ibra, né? É um índice aí, todo mundo só conhece o Ibov, mas eu tenho o Ibra. O Ibra, ele tem muito mais ativos. Aqui eu tenho 178 ativos. Eu peguei todos, coloquei aqui e fiz aqui, ó, quem que ficou maior do que esses 13,87? Apenas 40 ativos, cerca aí de 22%. Quem ficou maior, né? E quem ficou menor foram 138 ativos, ou 77%. E aqui eu deixo a reflexão. Onde você acha que é mais fácil você está? Entre os 77% ou entre os 22%? Em 6/3 de 2023, a NTN-B 2035, que é o Tesouro IPCA mais 2035, ele bateu aqui, ó, nesse topo, ó. Aqui está em 2016. Cadê? Aqui, ó. 6,48%. Imagina você ter uma carteira que ela está sendo corrigida pela inflação, mais um juros real de 6,48%. Essas aqui são os tipos das coisas que a gente pode se dar ao luxo de pegar parte do capital maior e alocar de uma vez, entenderam? Só que a gente tem que ter a preocupação de estar sempre trazendo renda nova para você não dedicar todas as suas expectativas naquele único investimento que você alocou todo o seu recurso. Ah, você nunca mais na vida vai ter possibilidade de trazer renda nova? Pô, beleza. Aí você vai ser obrigado a diversificar. Agora, se você realiza aportes, se você economiza dinheiro, se você traz renda nova para sua carteira de investimentos, você tranquilamente pode fazer isso. Aproveitou a alta taxa e a partir de amanhã a gente vai ver o que continua fazendo. Um assunto que foi comentado também foi relativo a pagar sites de análises, casas de research, tipos de ferramenta que proporcionam, vamos dizer assim, entradas, indicadores que passam algum tipo de call para o investidor ele poder realizar a aplicação. Isso aqui é muito complicado. É muito complicado porque, às vezes, a gente contrata um tipo de serviço por falta de conhecimento e isso não é problema, mas você não faz uma avaliação de custos. Então, levanto uma red flag aqui para você observar isso aí e analisar. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui uma casa de análise, qualquer tipo de serviço que eu contrato, e eu estou pagando R$ 39,90 por mês, pô, é pouco. Acho que praticamente todo mundo consegue pagar para fazer a assinatura de um serviço ali bacana. Só que dependendo, se seu patrimônio for pequeno, por exemplo, se você tem um patrimônio de R$ 5.000, você vai terminar esse ano que você pagou R$ 39,90 por mês, isso aí vai dar 400 e alguma coisa, você já começou perdendo 9,58% em relação ao seu patrimônio. Você já está 9,58% para trás. Pegando esse exemplo aí de renda fixa a 13 e pouquinho, botar aí 13,50 para arredondar e botar 10% que você perdeu, para você simplesmente realizar o rendimento para ter o retorno da renda fixa, você deveria conseguir fazer no mercado de renda variável cerca de 23%. Então, assim, o Warren Buffett ele é conhecido por ter feito 24% ao ano durante cerca de 58 anos. Fazer 24% de uma vez não é difícil. Eu já fiz 300% em uma operação com opções. Só que você fazer essa constância para manter a sua carteira crescendo de forma saudável, isso é muito difícil. E aí você percebe como que esses gastos com esse tipo de serviço, ele consome o seu rendimento. Então tomem cuidado com o que vocês estão gastando. Se o patrimônio é grande,
Façam as contas, levem em conta os custos que vocês têm para estar fazendo esse tipo de serviço. É porque a gente acaba procurando o caminho mais fácil, né? A gente não quer estudar, quer ganhar tempo, acha que aquela ferramenta ali vai fazer a gente ficar rico, mas infelizmente isso não funciona dessa forma. Cara, essa aqui eu quase apanhei. Muita gente falou, pô, não é certo você comparar renda fixa, não tem nada a ver, você não sabe nada que você tá falando, não compara laranjas com banana e não sei o que, e tarará, tarará. Eu deixei bem claro no vídeo que eu estava me referindo à questão de risco-retorno. Eu citei essa frase, a gente não compara laranja com banana, banana com maçã, a gente tem que comparar banana com banana, maçã com maçã, laranja com laranja. Só que eu tenho que pensar no risco-retorno, porque no final de tudo, todo mundo quer ganhar dinheiro. E se você tem uma carteira com risco de 2% para ganhar 10% e você tem uma carteira com risco de 5% para ganhar 7%, qual que é o sentido de você investir nisso aí? Não interessa se você está comprando gato ou se você está investindo em urânio, entendeu? Você está arriscando seu capital, você está tomando um risco a mais para ter um retorno menor. Não tem lógica um negócio desse. A gente sabe que os ativos de renda fixa eles têm uma característica totalmente diferente de renda variável. Eu tenho uma expectativa de lucro totalmente diferente na renda variável. Realmente é a renda variável que proporciona mudança de vida. Só que desde que você faça o serviço de casa bem feito, você faça a tarefa de casa bem feito, estudar os ativos, conhecer onde você está investindo, ler relatórios, ter uma expectativa na empresa e alocar uma quantidade ali que não vai te prejudicar. E isso também eu vou falar na parte de diversificação, tá? Aqui, nessa parte da teoria, né? Aqui eu já falo, né? Eu já falo de Markowitz, eu falo da teoria de portfólio, e eu abro esse gráfico e ele ilustra exatamente o que eu estou falando. Então eu tenho aqui o desvio padrão, que ele representa o risco, eu tenho aqui o ativo livre de risco, que considera-se, né, tem um consenso de ser o título do tesouro, os títulos mais seguros para investir, isso aí dentro da realidade de cada país. Então, no Brasil, o título mais seguro é o título do Tesouro Nacional e a nível mundial é o título americano, as treasuries americanas, né? E aqui, apesar de ser uma teoria, mas isso aqui é muito usado mesmo. A gente tem aqui a fronteira eficiente, onde eu tenho uma composição de carteira, de ativos, que independente de onde, da forma que eu estruturo esses ativos, em termos de quantidade, em termos de proporção, ele não passa dessa fronteira eficiente. Isso aí você monta no Excel e faz praticamente todos os cenários possíveis dentro da sua carteira, né? Você estruturar, eu quero ter 30% de Petrobras, eu quero ter 20% de VEG, eu quero ter 5% de Itaú, e aí você mistura tudo e vai jogando, ele vira exatamente esse gráfico aqui, tá? E aqui a gente tem um ativo livre de risco, essa distância aqui, ó, dessa carteira C até o ativo, é esse ativo livre de risco e acima dele é o prêmio, né? Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Mas o ponto que eu queria mostrar para vocês está aqui, ó. Eu tenho o ativo Z e eu tenho aqui esse desvio padrão, certo? Então tá aqui, ó, ativo Z, eu tenho esse desvio padrão, eu tenho esse nível de risco. Se eu puxar aqui para o lado, na coluna Y, né, eu tenho aqui o retorno. Então eu vou ter um retorno aqui, vamos chutar um valor 10, tem um risco aqui 8 e eu tenho um retorno 10. E eu tenho aqui a minha carteira, que ela está com risco 6 e eu tenho um retorno 15. Por que eu vou investir nesse ativo aqui? Você tem formas de poder avaliar isso aqui. O índice Sharpe é uma das formas que você pode avaliar onde é melhor investir, né? Levando em consideração taxa livre de risco e levando em consideração essas métricas de volatilidade. Só que é importante você conhecer isso aqui e parar de acreditar no monte de bobeira que você escuta. O negócio é o seguinte, você não pode utilizar um indicador de forma fria. Pegar, jogar os dados e pegar aquele valor lá, um PL de 5 é muito melhor do que um PL de 10. Às vezes não é assim. Então a gente tem que conhecer o que está acontecendo para você trazer um pouco de temperatura naquele indicador e tomar uma decisão melhor. Porque talvez aquele dado que ele esteja frio naquele momento, que ele esteja ruim, ele está ruim por um objetivo que lá na frente vai te trazer um resultado maior. Tá? E aqui eu tô falando de você estudar, de você entender da coisa, né? Ah, tem gente que não quer? Pô, beleza, então aí você vai para renda fixa, já que você não quer ter todo esse trabalho, entendeu? Um outro ponto também que eu quase apanhei foi que eu peguei os piores ativos que eu poderia para ter
generalizado a situação dos fundos imobiliários, né? Sim, realmente eu peguei os piores ali, ordenei e peguei aqueles ali só para dar de exemplo para o vídeo. Só que quando a gente investe, você acha que você não está exposto a outliers, a cisne negro? Lógico que você está. Aqueles ali poderiam ser os seus ativos. Se a gente voltar os anos um pouquinho, eu lembro quando esses ativos estavam pagando taxas altíssimas ali posterior a agosto de 2021, quando iniciou o ciclo de alta de juros, até a gente chegar no topo, hectare 11, teve uma galera aí que tava pagando muito juros e a galera tava comprando a tubos. E né, todo mundo feliz. Pô, tô recebendo aqui, ó, mais do que tantos por cento CDI, não sei o quê. Aí depois que deu a merda, o pessoal meteu o pau. Né? Mas você poderia estar exposto, isso aqui faz parte. Né? A gente, isso aí como um todo, você pode ter lixo na sua carteira, entendeu? E aqui eu mostro essa planilha e agora eu fiz diferente, tá? Agora eu fiz diferente aqui. Para não ficar um negócio pessoal, como eu falei, agora eu peguei todos os FIIs, todos os FIIs. Vamos falar de todo mundo aqui. Eu tenho FIIs listados, acessei o site da B3 e peguei informação, eu tenho cerca de 450 FIIs no Brasil, muito mais do que os rates americanos. Os rates americanos eu acho que estão em torno de 200 rates. Isso aí acende mais uma red flag. Por que que no Brasil o nosso mercado é muito menos evoluído, a gente tem essa quantidade impressionante de FIIs? Para quem acompanha um pouco o mercado financeiro, sabe o que acontece quando a gente tem aquele boom de IPOs, de empresa, né? Então, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Deixo aqui essa outra reflexão. No Profit, eu tenho disponível 369 FIIs. Não sei porquê, né? Apesar de ter 450 listado, eu tenho 369. A Selic nos últimos 12 meses ela foi 13,34%. Quantos FIIs ficaram menor do que a Selic nesses últimos 12 meses? 272 FIIs. São 74% dos FIIs ficaram menor do que os 13,34% da Selic. E aqui eu não estou falando dos piores, eu estou falando de todos. De 369, 272 ficou abaixo. Será que você ia acertar esses 26% aqui? Só que a gente entra num outro problema que é em relação à liquidez. Apesar de eu ter 370... Eita carai! Apesar de eu ter 369 e aqui menores ficou 262, eu estava dando uma olhada no book de ofertas e eu coloquei lá ativos que tinham um volume de negociação de 100 mil, ativos de 200 mil, 300 mil. Para minha condição, eu não investiria em FIIs com volume inferior a 300 mil reais. Não significa que eu opero 300 mil reais. Às vezes você está fazendo uma operação ali de 2 mil reais, de R$ 1.000, e você não consegue entrar e sair nesse fundo ou qualquer ativo que seja sem mexer no book de oferta. Então a melhor tradução de liquidez para mim é, de acordo com o seu capital que você movimenta, você conseguir comprar e vender suas ações ou suas cotas sem movimentar o book, tá? Porque senão você rapa o book. Você sai lá comprando, você compra a 12,50, 12,60, 12,70, 12,80, 13,50, R$14, você ficou com o PM lá em cima. Isso tanto para cima quanto para baixo. Então, para o nível que eu opero, 300 mil, eu percebi que daria para operar tranquilo, entendeu? Tem gente aí que opera com 30 mil, 40 mil, 50 mil de ordem, talvez você não vai conseguir operar com 300 mil. Então eu fiz essa seleção aqui. Com volume superior a 300 mil, eu tenho só 123. Já caiu pela metade. E quantos que ficaram abaixo da Selic que tem um volume superior a 300 mil? Eu tenho aqui 85 FIIs. Então diminuiu um pouco, melhorou a situação, né? Mas ainda eu tenho cerca de 70% desses fundos imobiliários que têm volumes aceitáveis para negociação ficaram abaixo da Selic dos últimos 12 meses. Agora, quando eu pego aqui e coloco 36 meses, aí a história muda, coleguinha. Então a gente está falando aqui somente de 12 meses. Em 36 meses, se você não se lembra, eu tenho aqui o ciclo da Selic. Deixa eu ver se eu estou com a tela aberta. Não, não estou. 36 meses atrás, que são 3 anos, a gente estava lá nos juros lá embaixo, a gente estava com a Selic lá embaixo, com tudo, né? A possibilidade dos fundos e das ações elas explodirem de retorno. E eu tive uma Selic acumulada de 30,79%. Cotação de 3 anos atrás, quantos FIIs a gente tinha? Olha só, como que já diminuiu.
eu tinha 161 FIIs, né? Já caiu aqui. Foi pelo menos o que eu selecionei. Deixa eu só ver aqui. É porque aqui, ó, se vocês observarem na fórmula, com dado diferente de zero. Tem uns FIIs que agora, ó, eles não têm valor nenhum. Deixa eu ver se aparece aqui. Eles não alteraram. Ó, aqui tem um, ó. Então tem diversos aí, ó, que não tem valor nenhum. Então eu excluí esses FIIs, ó, desse montante aqui, né? Pra gente ter uma referência. Por que ele tá zero agora eu não sei, mas ele tá aparecendo. Menores do que a Selic nesses últimos 3 anos. Quantos FIIs eu tenho? 154. É muita coisa. 154 de 161. 95% dos FIIs perderam para o nosso CDI. E aqui a gente vê novamente a questão do risco-retorno. Esses dados aqui, ó, foram do dia 6 do 11, certo? Eu vou ordenar esses FIIs, vamos parar de olhar só para coisa ruim e vamos olhar para coisa boa. Então vou colocar eles em ordem do maior para o menor, considerando aqui a coluna dos 36 meses, tá? Vamos ver quem que ficou acima de 30,79. Então eu tenho aqui, ó, somente esses FIIs aqui, ó. Ficaram acima da Selic. Vamos dar uma analisada nesses FIIs aqui, ó. Esse FII aqui, esquece. Olha o volume dele, 17 mil. Praticamente você não vai operar. Esse outro aqui, esquece também. Olha o volume, 7 mil. Eu não tô nem olhando que FII que é. R$1.000 de volume. Esses dois aqui também, ó, 30 mil reais de volume. Você vai ter aquela situação que talvez você tá num puta lucro, mas não consegue sair do FII, porque você não tem liquidez no book, tá? Então também eu não negociaria um ativo com 27 mil reais de volume. Aqui, mais um, 60 mil reais de volume. O único que sobra aqui seria esse HTMX11, né? E ele teve aqui uma rentabilidade de 31%. Isso mesmo? 31,47. Tá? Então, essa que é a realidade, né? Ele praticamente ficou no 0 a 0 aí. Eu não sei que ativo que é esse, não conheço. Só tô olhando aqui os números, né? Agora eu tô pegando os melhores. O grande problema, quando igual aconteceu com o Deva 11, com o Hectare 11 e com outros FIIs, às vezes o gestor ele perde, os investidores perdem a confiança naquele gestor. Por mais que o ativo ele seja um bom ativo e ele tenha boas expectativas no futuro, como o mercado perdeu a confiança, galera, vai cobrar na volatilidade. Entendeu? Se você não confia mais no gestor, mesmo tendo vários bons ativos, pode ser que aquele fundo não se recupere por uma cagada de governança corporativa, algum problema ali, uma fraude contábil, alguma coisa. E infelizmente é a realidade, né? Independente de você gostar ou eu gostar, de você aceitar ou eu aceitar, como dizem, o dinheiro não aceita desaforo. E você vai sentir isso aqui no bolso. O grande mal do investidor, e algumas vezes eu percebo isso pelos comentários, é ele pensar que é esperto. Ele é safo. Eu sou investidor esperto, o grande segredo é diversificar. É isso, você não pode isso, tal, não sei o que, tarará, tarará. Eu sempre falo isso. Raciocina só. Um gestor de fundo, eu não gosto de fundo de investimento, tá? Só que um gestor de fundo, ele é uma pessoa que ele tem conhecimento, ele tem qualificação, ele tem experiência, ele está inserido no meio, né? Você está dentro de um network ali, você tem uma equipe para te assessorar, você tem bons sistemas, boas ferramentas, bons relatórios, enfim, você tem tudo que poderia fazer você ter um excelente retorno na sua carteira. A realidade, como que ela funciona? Olha essa matéria aqui, ó. Em apenas 12 meses, 20% dos fundos multimercado bateram o CDI. O fundo multimercado ele é muito semelhante ao hedge fund, né? Só que é semelhante, mas é diferente. Ele tem algumas peculiaridades ali que são diferentes. Mas são fundos que são livres para você seguir para você montar a carteira de investimento, você pode fazer diversos tipos de aplicação, diferente de um fundo de renda fixa, que eu tenho uma regra, né? Eu tenho uma regulação ali que me obriga a aportar de tal forma. Esses fundos aqui eles são mais liberados. Posso comprar ação, posso fazer câmbio, derivativos, né? E outras ferramentas. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Isso aqui é bacana, ó. Quantidade de meses acima do CDI, 11 meses. Apenas um fundo conseguiu. 10 meses, nenhum mês, 19 fundos.
Quantidade de meses acima do CDI, 4 fundos, 361, bastante. Qual a conclusão que a gente chega disso aqui? Vez ou outra você performar melhor, muita gente consegue. Agora você se manter, você ficar constante, já é mais difícil. Se você entrar no site Mais Retorno e entrar lá nos fundos multimercado, você consegue olhar o que essa galera, os gestores, eles têm na carteira. Vocês vão perceber que muitos deles têm mais de 50% de renda fixa. Só que lá atrás, em algum momento, ele fez alguma operação, se expôs, depois ele travou e agora ele só está surfando, tá? Mas acessem lá. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, eu não tenho vínculo nenhum, eu não ganho nada, eu posso falar o que eu quiser aqui, eu sou livre porque eu não estou dependendo de patrocínio, tá? Então, da minha parte, não tem nenhum conflito de interesse. Tem uma frase muito interessante do Warren Buffett, agora a gente falando de diversificação, ele falava assim, diversificação é proteção contra ignorância. Faz pouco sentido se você sabe o que está fazendo. É um negócio assim que pensa, porra, eu sou ignorante. Eu sou ignorante. Não estou falando você, eu sou. Eu preciso diversificar. Que às vezes a gente não sabe muito bem o que está fazendo. Então você toma esse remédio aí contra a ignorância. Uma outra pessoa chamada Mark Cuban, ele é um empreendedor, dono de um time de basquete, se você jogar no Google aí, ele falava que a diversificação é para idiotas. Foda, né? Eu sou idiota também, eu preciso me diversificar. Eu preciso proteger meu patrimônio. Né? Eu não sou uma pessoa que talvez estou gerindo um recurso e eu ganho para fazer isso. Não, eu tenho meu dinheiro, eu preciso protegê-lo. Então a gente vai para diversificação. E aqui eu abro a planilha de diversificação. Eu fiz uma simulação aqui, uma simulação real, tá? De forma alguma indicação de compra ou venda de ativos, mas eu peguei o Ibovespa e fiz uma seleção ali, né? Com ativos aí que muitos de nós investiria tranquilamente. Tem Petrobras, Banco do Brasil, Prio, Vivo, Copel, Banco BTG, Banco do Brasil Seguridade, enfim, tem bastante ativos aqui. Uma carteira com 30 ativos, você está muito diversificado, né? Você pegou seu capital ali e alocou exatamente nessa simulação aqui. Eu utilizei 30 mil, então eu coloquei R$1.000 em cada ativo. Estou muito diversificado, muito protegido, bacana. A gente tem que entender que quando eu monto uma carteira, eu não tenho só bons ativos, eu não faço só boas escolhas. Eu tenho ativos trevas, eu tenho ativos ruins, isso aí faz parte. A gente tem aqui empresas do setor de varejo. Alguns podem falar, eu não invisto em varejo, eu não sou burro, mas muita gente investiu. Muita gente montou a carteira dessa forma. Então eu tentei exemplificar isso aqui. Coloquei R$1.000 em cada, né? E aqui é a rentabilidade real desses ativos nos últimos 12 meses. Então, dentro de um portfólio, você vai ter ativo que vai para o pó e você vai ter ativo que performou muito bem. Qual que foi a rentabilidade dessa carteira diversificada para me proteger, já que eu sou um investidor idiota, né? E eu tomo esse remédio para ignorância? Eu tenho aqui, ó, uma rentabilidade de menos 1,41%. Olha que cocô isso aqui, né? Foi horrível. Em 12 meses eu tô negativo. Foda, né? E quando a gente tem uma carteira diversificada, isso aqui é um ponto interessante, que às vezes você tem um ativo que ele perdeu muito, só que ele impacta pouco na carteira, porque isso é o efeito da diversificação, entendeu? Então tá aqui, ó. Agora, se ao invés de você diversificar dessa forma aqui, se a gente tivesse estruturado uma carteira um pouco mais inteligente, com um colchão ali, né, de segurança para você. Eu gosto muito da carteira 70/30, quem falava disso é John Bogle, que tem um fundo de investimento muito famoso, agora me escapou o nome no fundo, mas ele tem essa composição de carteira. Então você aloca 70% em renda fixa, que vai ser a sua segurança, e 30% em renda variável, se expondo aí a lucros ou perdas, né? Faz parte, senão você não investe. E quando eu vou aplicar em renda fixa, vou fazer esse 70%, e o que eu falei lá atrás sobre travar o meu lucro, eu não vou fazer isso, porque e se amanhã vira uma Argentina e os juros dispara? Eu estou totalmente travado aqui. Aí cada um tem que fazer uma análise da sua situação onde seu calo aperta. Mas eu vou fazer aqui, nesse exemplo, tá? Isso aqui tem fins educativos, é uma carteira 70/30, e aqui, ó, dos 70%, eu vou pegar metade, vou colocar num pré de 15%, que quando a gente teve aquela alta da LTN, eu bati os 15%, e peguei um CDB pós aí de 110%, hoje a gente tem disponível, né? Então, como que ficou a minha carteira?
os meus 30 mil, eles se transformaram em 33 mil, entendeu? 33.025, eu tive um retorno de 10,08. Pô, esse retorno aqui, ele foi menor do que o acumulado da Selic foi, mas faz parte, porque da mesma forma que ele foi 10, como eu tenho 30 aqui, eu poderia ter sido a mais se a minha carteira de renda variável tivesse performado bem, mas como eu tive um retorno negativo, foi isso aqui, tá tudo certo, não performei acima do mercado. Eu não sou pago para isso, a minha missão é rentabilizar o dinheiro. E aqui eu tô com 70% do meu patrimônio protegido e exposto somente em 30%, certo? Eu vou conseguir proteger em parte e me dispus a correr um risco. Agora vamos supor, vou pegar aqui dois ativos aleatórios e vou colocar uma performance muito boa para eles, vou colocar 200%, ó. Eu não vou nem colocar coisa ruim. Vou colocar aqui 200 em Vale e vou colocar aqui 200 em Bepac, né, Banco BTG. Olha para quanto que foi o meu retorno. Pô, eu tive gente aqui ó, com 90%, 70%, 200%, 200%. Quando você tem uma carteira diversificada e o ativo explode, não vai mudar muita coisa na sua carteira. É ótimo, você saiu de -1 e agora você tem um retorno aí de uns 11,38. Tá muito bom. Qual que é o objetivo da sua carteira? Você vai realizar lucro? Você está fazendo lá para frente? Você vai aplicar em dividendos? Talvez a sua carteira renda e você não saiba o que fazer. Eu acho bacana essa estrutura aqui para deixar a renda fixa correndo e essa parte da renda variável deixar andar mesmo lá para o futuro, confiando que eu estou me tornando sócio de empresas. E empresas crescem. Lá no futuro elas vão se valorizar. Eu posso realizar esse lucro e ficar com a minha carteira de renda fixa. Com esse exemplo aqui, esses dois ativos subindo 200%, a minha carteira subindo 11,38%, a minha rentabilidade aqui do meu portfólio 70/30 já foi para 13,92%, entendeu? E agora entra um ponto do dinheiro novo. Você fez essa estrutura e todo mês você continuou colocando R$1.000. Então no final de 12 meses você teria mais R$12.000. Ao invés de 34, você teria 46. Esses 12 mil poderiam estar rendendo da renda fixa, aguardando o momento ideal para aplicar. Qual situação que é melhor? É essa aqui ou é você pegar toda a sua grana e jogar de uma vez aqui? Mais uma vez, reflitam sobre isso. Quando eu falei aqui dos 6%, teve um podcast que eu assisti, deixa eu tentar achar a imagem dele, foi esse podcast aqui, esse gestor chamado Stuhlberger, ele é um dos maiores gestores de fundo de investimento, tá? Ele tem um fundo multimercado, se eu não estou enganado, chama Verde, e ele abre o jogo, né, da Bolsa Renda Fixa. O que vale a pena agora? O nome do podcast no Spotify chama Pode Investir, só tem 2 episódios. Assistam, não estou fazendo propaganda, tá? Mas assistam esse episódio, é muito interessante. E nele ele explica por que dos 6%, que é esse 6% que está aqui que eu falei lá atrás. Existe um consenso de mercado de sempre você tá aplicando, tá estruturando uma carteira e tá buscando esse spread a mais, né? Você sempre está buscando um retorno mais 6%, seria um prêmio de risco. E quando a gente olha nas NTNBs hoje e vários anos atrás, ou outros tipos de ativo, a gente tem esses investimentos com prêmio de risco. Então você pode estruturar a sua carteira garantindo esse prêmio de risco de 6% a mais e, é óbvio, deixando uma parte para poder aplicar em renda variável para se expor à volatilidade, né? Quem sabe conseguir fazer alguma coisa ali e ganhar algo a mais. A gente já está finalizando o vídeo, tá, pessoal? Então tô batendo aqui os temas principais e aqui eu quero falar da parte de renda. Teve alguns investidores que citaram o nome de um canal, o nome do canal Bruno OM, né? Bacana, pô, o cara tá benzão, tem 500 mil seguidores já, eu acho. E aí o pessoal falou, pô, a carteira do Bruno tá voando, ele tá ganhando muito dinheiro, e não sei o que, blá, blá, blá. Cara, põe um negócio na sua cabeça. Empreendedorismo. O que ele, assim como tantos outros fazem e o que eu estou tentando fazer aqui, é de alguma forma você extrair dinheiro empreendendo. Aqui eu estou vendendo o meu tempo. Gravando para você, produzindo conteúdo, estudando, eu estou vendendo meu tempo. Então, não se enganem e não se iludam com N influenciadores digitais, porque não é o mercado que proporcionou aquilo na vida do cara. É mentira. É mentira. A gente tem vendedor de curso, a gente tem vendedor de sala, a gente tem vendedor de ferramenta, tem outros serviços, consultoria,
sinais, um monte de coisa. Não é errado, isso é empreendedorismo, tá? O que faz a mudança na nossa vida é você gerar renda, é você trabalhar, é o trabalho que transforma. O mercado financeiro, ele serve para rentabilizar aquilo que você já tem. Guarda essas palavras. Aqui, ó, eu olho o canal do Bruno AM, sem pensar em patrocínio, sem pensar em nada, ele tem uma estimativa aqui do que o YouTube está retornando para ele, nesse canal aqui, Social Blade. Tem gente que fala que é mentira, tem gente que fala que é verdade. Eu tenho um canal remunerado, do mesmo nicho de mercado financeiro, eu já testei aqui, os valores bateu, né? Só que o meu é pouquinho. Mas olha só, ele ganha de 316 dólares a 5 mil dólares por mês. Isso aqui está dando cerca de 25 mil reais por mês. Só fazendo o canal, sem patrocínio, sem vender curso, sem nada. Por ano, eu tenho uma estimativa aqui entre 3,8 e 60 mil dólares. Então você pega uma renda dessa aqui, ó. Não vou muito longe não, vamos colocar aqui que ele consiga 1.000 dólares por mês com o YouTube. Talvez ele ganhe até mais. E ele tem uma renda que ele trabalha, e com essa renda de trabalho, ele ganha aí um salário de 10 mil, 5 mil, não sei. Você junta os dois, olha o potencial de aporte e o potencial de fazer a sua carteira crescer. Pô, o cara vai bombar, cara, qualquer um. Eu, você, qualquer um. O negócio é a renda, é o trabalho. É isso que vai te fazer subir na vida. Então, ao invés de você ficar perdendo tempo pegando hackzinho, pegando macete de mercado, tenta um concurso, tenta um trabalho, vai se especializar. Não é fácil. Não é fácil o mercado de trabalho, não é fácil a vida. Mas se fosse fácil, estava todo mundo rico e milionário, né? E não é assim. A gente tem que pagar a etapa, tem que subir o degrau, tá? Então, não se iludam com qualquer influenciador aí que falar que foi o mercado que fez. Porra nenhuma. Pessoas que estudaram, pessoas que fizeram faculdade, pessoas que fizeram curso, pessoas que têm certificação financeira, não necessariamente significa que essa pessoa é uma boa investidora, que essa pessoa tem um bom conhecimento. Mas existe uma probabilidade muito grande dela ter um pouco mais de bagagem, né? Porque ela estudou. E hoje, por exemplo, eu tenho algumas certificações financeiras e eu não me acho melhor do que ninguém. Tanto é que eu estou aqui estudando, produzindo conteúdo, pegando o feedback de vocês e aprendendo junto, tá? Faz parte. Mas teve um comentário que falou que pergunta se esse cara tem CNPI. Uma coisa que eu não sou é mentiroso, eu odeio isso. Não tô aqui para me mostrar, não. Mas para que eu vou falar uma coisa que eu não sou, tá? Então, ó, tá aqui. Esse aqui é meu certificado da Ambima. Primeira certificação em 5/2 de 2022, foi a CPA 20. 25/10 de 2022, foi o CEA, tá ativo ambos até 2025, as certificações vencem, né? E aqui tá o meu certificado da APMEC. Esse aqui foi a glória. Então, analista CNPI 3954, emitido em 3 de novembro. Eu fiz a prova em outubro, tá? Então não preciso ficar aqui arrotando grosso falando que eu sou o cara, não. E mesmo tendo esses certificados, mesmo sendo analista e tal, eu tenho bastante conhecimento, eu sei onde buscar informação. Só que, principalmente falando de análises de valores imobiliários, é uma coisa que é constante, isso é para a vida toda. É uma arte, é uma ciência que a gente desenvolve. Não é fácil você pegar uma empresa, estudar, ter uma tese de investimento e fazer um valuation. Eu estou estudando isso aqui ainda, a gente continua, tá? Mas o negócio é você buscar conhecimento para não ficar acreditando em tudo que fala. E aqui eu encerro esse vídeo, ficou um vídeo longo, né? Mas eu acredito que eu bati todos os pontos importantes. Estudar de menos e opinar demais. Essa é a maior desgraça do brasileiro. Olavo de Carvalho. Fato, né? A gente tem preguiça de estudar, mas adora falar. Eu gosto que falem. Mais uma vez, reitero, comentários, críticas construtivas, opiniões, pontos de vista, são muito bem-vindos. Mas às vezes você está falando bobeira aí e nem sabe, então indico dar uma estudadinha. Beleza, pessoal? Contem comigo, precisar de alguma coisa é só deixar nos comentários, pedir ajuda. A gente se esforça, estuda, tenta buscar o conhecimento para mostrar para vocês. Tamo junto, vamos crescer junto. Grande abraço. Valeu!